Meus irmãos, minhas irmãs, é com imensa satisfação que, em nome do Comitê Diretor do Grupo Espírita Redenção e de todos seus trabalhadores, nós estamos aqui para desejar a todos vocês um Feliz Natal, com muita paz no coração, no lar, na família e muita atitude no bem ante as dificuldades por que estamos passando. As atitudes no bem nos mostram se realmente estamos afinados com a proposta de Jesus de Nazaré, cujo aniversário comemoramos. E nós vamos trazer para vocês uma reprise de um Caminhando Juntos, que foi ao ar no dia 23 de dezembro de 2020, com o tema É Natal, é Natal, é Natal. Então, muita paz em seus corações, em seus lares, em suas famílias, muita paz e progresso para o nosso povo brasileiro. Deus conosco e em nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria estar dando início ao Caminhando Juntos hoje, na companhia de Maria Fernanda e de Arlindo Ribeiro. E nós três vamos tratar do tema É Natal, é Natal, é Natal. Nós vamos conversar sobre essa questão do Natal, nascimento de Jesus. Vamos caminhar junto com vocês. Nós queremos que vocês caminhem conosco também, refletindo sobre aquilo que nós estamos conversando. Tudo bem, Maria Fernanda? Tudo bem, tudo bem. É um prazer ter você conosco. Igualmente, é sempre bom esse encontro, né? Como esse encontro nos alimenta, como se nós estivéssemos no Redenção. Você sabe que eu saio até mesmo às reuniões do comitê diretor virtual, né, pelo Zoom, até depois da reunião do comitê, a gente sai mais, aquela atmosfera espiritual que se cria nos lembra a nossa presença no Redenção de alguma forma. E é como essa gravação. Pelo menos eu sempre saio daqui um pouco melhor, né? Porque hoje em dia as coisas estão tão complexas, né? E você, Arlindo, tudo bem, meu amigo? Graças a Deus, tudo bem, Jaime. Boa noite, Fernanda, amigos queridos. Estamos bem, graças a Deus, e felizes para o Natal, para o nosso Natal. É Natal, né? Vejam bem, segundo alguns historiadores, pesquisadores, teólogos católicos e protestantes, Jesus não nascera realmente no dia 25 de dezembro. Né? Aí alguns levam para março, outro... Quer dizer, mas isso atualmente, eu acho que se pudesse chegar a uma conclusão seria importante, historicamente falando. Mas, porque esse dia 25 foi escolhido por... Existia uma festa romana, né, do solstício, que era dia 25, que era uma homenagem ao sol. Então, como os cristãos achavam que Jesus era o sol que iluminava seus caminhos, aí passou a comemorar dia 25 de dezembro.
E eu acho que essa atmosfera que se cria é uma atmosfera tão saudável que não vale nem a pena, né, querer mudar essa situação, porque nós já nos habituamos, porque essa atmosfera realmente nos toca. Não é isso, Fernanda? É verdade. Eu acho que assim, o Natal para mim é uma festa mesmo, né? Apesar de ser um momento de reflexão, é uma festa de família, né? É um momento de encontro. A gente já começa aqueles rituais, né, internos assim de reavaliação, né? E muito conduzido justamente por esse encontro, né, mais próximo, assim, para mim é um pouco disso, né, essa aproximação com Cristo, né, essa renovação, assim, de esperança. Eu acho que realmente esse período se torna um período muito especial por essa simbologia, né, que vem, independente de ter sido essa data ou não, mas isso já está bem instituído, né, para a gente. Isso faz toda uma diferença na nossa forma de pensar, né? Eu acho que todo mundo já começa a se mobilizar de uma maneira diferente por essa aproximação, eu acho, do Cristo. Eu sinto assim. E você, Arlindo? Eu acho que bem por aí. Eu fico pensando até que os benfeitores espirituais, de um modo geral, ficariam tristes se a gente mudasse para uma data qualquer. Porque está todo mundo já tão envolvido nessa atmosfera a partir do 1º de dezembro, do final de novembro, e todo está mobilizado para isso. Nossos corações, nossas mentes, tudo fica ebulindo já no sentido de ver esse acontecimento, que é, por acaso, uma festa que, para mim, pessoalmente, lembra sempre a família em primeiro lugar. Sempre foi, na nossa história de vida, a festa da família. E foi muito legal sempre isso, né? E é isso que a gente precisa manter, eu acho. Essa atmosfera espiritual já se estabeleceu, né? Então, quer dizer, nós sentimos esse prazer de vivenciar esses momentos, né, de amizade, de companheirismo, né? Isso nos torna mais sensíveis, né, ao amor, à caridade, né? Embora essa sensibilidade nós devêssemos ter durante o ano todo, né? Porque é preciso que desenvolvamos, mas é nessa época que ela aflora com mais evidência. Mas eu pergunto a vocês, o que na sociedade, o que a sociedade apresenta dessas festividades de Natal, dessa época, que para vocês é mais simbólico com relação ao Natal? Eu acho que eu percebo, né, com relação ao movimento social, né, ao nosso entorno, uma caracterização do Natal um pouco esdrúxula, né? Esse pinheiro, né? Essas decorações de Natal que não tem nenhuma relação conosco, mas tem uma beleza, né? Agora, o que para mim, o que mais me chama a atenção nessa simbologia, né, do Natal e tudo que envolve em termos no exterior, né, é o presépio. Para mim, o presépio é o que mais me toca, assim, né? É relembrar essa história, é relembrar esses pais, né, que assumem essa missão assim de forma tão dedicada, né? E toda aquela atmosfera ali da chegada. Eu acho que o símbolo do Natal assim que mais me chama a atenção é o presépio. E você, Arlindo? Bom, eu vou aproveitar essa deixa da Fernanda, porque das festas, da festa cristã, eu acho que a que mais chama atenção para mim foi justamente porque, desde muito novo, na escola, sempre eu era levado para o presépio, porque eu era lá o Melchior. Mas não dizia Jane. Então eu ficava até contente que era reconhecido, né, esse negócio. Mas assim,
E na maioria dos lugares a gente não tem... O Papai Noel é branquinho, não tem nada a ver com a nossa história. E aí eu estava sempre lá fazendo parte do presépio, que era o meu guiar. Eu sempre gostei muito por causa disso. Mas, fora essa coisa da propaganda e tal, o que eu gosto, de verdade, no Natal, o que mais me toca no Natal, apesar de tudo, é o toque de solidariedade. De alguma maneira, todo mundo é chamado a participar de uma forma solidária nas atividades públicas, e isso eu gosto. Acho que é um momento, a gente até fica lembrando lá do Betinho, quando ele fez lá a primeira ação para alimentar, para matar a fome das pessoas. Então, essa é uma lembrança muito boa. Eu acho que esse momento é um momento que eu mais represento para mim, na realidade, é quando tem esse chamamento à solidariedade e se fica mais marcada nesse período. Aí, nessa questão, eu acompanho a Fernanda. Você sabe que eu tenho um carinho todo especial pelo presépio, sabe? Porque talvez até em função de quando eu era criança e morava no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, hoje em dia é a Rua Manuel Carneiro, que pega ali na Lapa e sobe, né, para Santa Teresa, tem outro nome até, aquela escadaria enorme, né? Eu morava lá em cima, e no final da rua, depois de subir a escada, tinha uma senhora que no Natal fazia um presépio, que era uma coisa linda. Quer dizer, eu nunca tirei aquilo do meu coração de criança. Quer dizer, então, eu acho que o presépio, ali, Jesus, José e Maria ali, só eles três, não precisa ter mais nem nada. Mas só esse símbolo, para mim, talvez é o que mais me agrade também, sabe? Me agrada muito. Isso me toca a questão da família, né? Que, como a Fernanda disse, é uma festa da família, né? A família se reúne. Agora, e as homenagens ao aniversariante que é Jesus? O que você acha das homenagens, Fernanda? Como é que você homenageia? E do que ocorre em comum? Como é que fica essa questão? Na minha família, né, tradicionalmente, nós temos uma reunião no Natal e que realmente as pessoas se esforçam, né, para estarem ali presentes, principalmente próximo à meia-noite. E esse é o momento da nossa oração em família. Então, é como se fosse realmente esse convite, né, essa abertura da nossa casa, não só a casa física, mas a casa íntima, né, a casa mental, a essa aproximação com Jesus. Então, isso é uma coisa já tradicional, né? As pessoas, às vezes, enfim, se preparam, né? Está chegando a meia-noite, Quando tinham as crianças menores, tinha a coisa do presente, né? Enfim, também do Papai Noel, mas como a família mais já adulta, e as crianças também foram sendo trabalhadas nesse sentido. Então, a aproximação da meia-noite é como se fosse a aproximação mesmo do aniversariante, né? Então, na minha casa sempre tem o bolo do aniversariante, sempre tem essa conversa de que a festa é de Jesus, né? O aniversariante é ele, e ele ganha um protagonismo muito maior do que o Papai Noel, né? Que tradicionalmente a gente vai ouvindo falar dele ao longo de dezembro todo, mas é muito forte para o nosso grupo familiar que essa festa é o aniversário de Jesus, né? E você, Arlindo? Para nós hoje, digo hoje porque hoje nós já, de alguns anos, já podemos fazer essa festa só nós em casa, né? Eu de tal e eventualmente com um filho meu ou a filha dela, mas já vem no nosso esquema. Porque a gente fazia muito na casa da mãe dela, então isso, a gente tinha um momento de oração, mas você não tinha o mesmo processo, e aí você não pode obrigar todo mundo a participar do mesmo processo. Então hoje a gente consegue ficar mais à vontade para curtir o aniversariante sem todo esse tumulto. Você não bebe mais, não usa mais alcoólico, não leva vinho para casa. Então, tudo isso ficou muito melhor
e a gente consegue, né? E quem vem, já vem sabendo qual é o nosso esquema. Chegou aqui a festa é para ele, não é para você. Então, nada de aqui não tem bebida, não tem... mas a gente tem que ir mudando isso ao longo do tempo. Não é tão fácil essa mudança. Você vai vir com a família há muito tempo fazendo isso. Mas, do contrário, é mais difícil. Hoje a gente já faz isso bem. Recebemos pouca gente, geralmente vem um dos filhos só. E a gente pede para vir um por vez, porque senão vem todo mundo da confusão danada. E tem sempre alguém que quer beber, e quer isso, quer aquilo. E a gente fica tendo que ficar segurando as pontas. A gente não quer a casa nessas condições, nesta época especialmente, a gente corre disso. Mas tem sido muito bom, graças a Deus tem sido muito bom viver esse Natal de Jesus em casa, pensando com a família nele, como aniversariante, aquele que tem importância para a nossa vida de verdade. Aí tem sido muito bom. Mas é uma conquista de anos. Você sabe que isso depende muito da constituição da família, que com o tempo os filhos vão casando, quer dizer, as modificações vão surgindo, né? No meu caso, por exemplo, no dia... O que nós decidimos para não criar confusão na família? Porque cria, né? Cria. A festa vai ser na casa de fulano, na casa de cicrano, aí a outra filha ou outro filho ficam, às vezes, aborrecidos. Então, o que nós decidimos já no início? Porque nós sempre evitamos, eu e Mariana, a não levar problemas para os lares dos nossos filhos. Isso, nós, quando constituímos a família, quando começamos, nós já pensávamos nisso. Nós não estamos aqui para criar problema para a família dos nossos filhos. Então, o que nós decidimos com eles? No dia 24, eu só tenho um filho solteiro atualmente, que mora conosco. Então, no dia 24, nós fazemos aquele momento de prece, de reflexão, de oração, e regada alguma iguaria especial, mas, de certa forma, comedido. E aí, no dia 25, isso no dia 24, né? No dia 25, para não criar problema com a família do meu genro e nem com a família da minha nora, eles vêm dia 25 e vêm todos almoçar na minha casa. Então, no dia 25 é o almoço da família em comemoração ao Natal, porque a família vai se transformando. E eu acho que a gente tem muito, porque eu conheço muitas famílias que nessa época é uma briga que a gente não entende. Ao invés de arranjar solução, e a solução que eu e Mariana fomos construindo foi essa. No dia 24 é o nosso dia de recolhimento, né? Como nós temos um filho que é solteiro, que ainda mora conosco, e participa naquele momento de oração, de leitura, de reflexão, mas no dia seguinte vem o restante para almoçarmos juntos. Também há uma oração, também há uma reflexão sobre a data, sobre tudo isso, mas aí é toda a família junta, mas sem criar aquela dificuldade do dia 24, de não ter a obrigação de almoçar, de estar conosco, né? Porque já são casados, tem lá os familiares da mulher ou do marido, né? Então, essa coisa passa por aí. Cada família tem... Agora, o que eu acho indevido é haver brigas e conflitos nesse dia, né? Fica feio. Poxa, peraí, é um dia onde a fraternidade, né? E a mensagem de Jesus, Fernanda? Como é que você vê, afinal de contas, a mensagem do Mestre? Nossa, que pergunta difícil, né? Porque é uma mensagem... são tantos exemplos, né? É uma mensagem tão concretizada assim, no dia a dia, no cotidiano. Se nós trouxermos isso para o momento em que nós estamos vivendo, né? Um momento de tanta intolerância, um momento de tantas
de tanto descuido com o próximo, né? A mensagem do Cristo se torna uma mensagem que parece que hoje tem sido mais difícil de vivenciar por alguns, apesar de que temos tantos que se dizem cristãos, né? Eu acho que vivemos hoje um contrassenso nesse sentido. A mensagem do Cristo, para mim, é uma mensagem de amor, é uma mensagem de inclusão, né? Uma mensagem de acolhimento, é uma mensagem de trabalho unido, solidário, né? Como o Arlindo falou, de auxílio uns aos outros. E hoje nós, infelizmente, o que nós vemos são muitos religiosos, em nome do Cristo, praticando sistematicamente a intolerância, né, buscando fomentar ódio, discórdia, em nome daquele que só falou de amor, né, que só falou de inclusão. Então, a mensagem do Cristo, para mim, tem esse significado, né? Amor, tolerância, inclusão, acolhimento, solidariedade. São essas os sentimentos e as palavras que sempre me vêm à mente. E você, Arlindo? Jaime, eu não sei se eu responderei a essa pergunta, mas eu leio uma página para nós. Uma página da Liturgia Mediúnica do Natal, é a evocação do Natal. É uma mensagem do Emmanuel que me parece muito oportuna. Ela diz assim: o maior de todos os cristãos na face da terra conhecia de antemão as dificuldades do campo em que lhe cabia operar. Estava certo de que entre as criaturas humanas não encontraria lugar para nascer à vista do egoísmo que lhes trancava os corações. No entanto, buscou-as espontâneo, asilando-se no casebre de animais. Sabia que os doutores da lei ouviam indiferentes com respeito aos ensinamentos da vida eterna de que se faz portador. Contudo, entregou-lhes confiante a divina palavra. Não desconhecia, contava simplesmente com homens frágeis e iletrados para a divulgação dos princípios redentores que lhe vibravam na plataforma sublime, e abraçou-os tais quais eram. Reconhecia que as tribunas da glória cultural de seu tempo lhe mantinham cerradas, mas transmitiu as boas novas do reino da luz à multidão de necessitados, inscrevendo-as na alma do povo. Não ignorava que o mal lhe agrediria as mãos generosas pelo bem que espalhava. Entretanto, não deixou de suportar a ingratidão e a crueldade com brandura e entendimento. Permanecia convicto de que as noções de verdade e amor que veiculava levantariam contra ele as matilhas da perseguição. Todavia, não desertou do apostolado, aceitando sem queixa o suplício da cruz com que lhe sufocavam a voz. É por isso que o Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz que se renova alegremente entre os homens, mas, acima de tudo, é a mensagem do Cristo que nos induz a servir sempre, compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que nosso dever amá-lo e ajudá-lo mesmo assim. Achei essa mensagem bonita a mensagem de Emmanuel, né? Veja bem, para mim, a mensagem de Jesus tem muito a ver com a minha relação com Deus, comigo mesmo e com o próximo, né? Ela me faz estar sempre atento a isso, sobre a minha relação com Deus, como é que vai, constantemente, diariamente, como é que vai a minha relação
comigo mesmo, né? Com a minha consciência, né? E como vai a minha relação com o próximo? Porque Jesus trouxe uma mensagem de uma convivência social que a gente está precisando. A Fernanda falou muito bem também. Poxa, nós estamos necessitados de conviver com essa diversidade humana, que é a grande beleza. E ele traz para nós, ele nos impulsiona a viver essa diversidade. Não é isso, Fernanda? É bem isso, né? Há pouco tempo eu fiz um estudo para o Redenção, não sei se já foi ou ainda irá ao ar, né? Porque alguns arquivos estão gravados, sobre a figura o encontro, né, de Madalena, Maria de Magdala, Madalena com Jesus. E achei assim tão significativo, né, porque é um desses exemplos, né, de acolhimento, de tolerância, de crença, né, no potencial humano, independente das vivências, né, independente das escolhas, independente das circunstâncias, né, porque o texto fala sobre as circunstâncias também que a levaram a uma vida durante um período e toda a transformação que ela fez em outros tantos. Então, a gente vê, né, nas histórias de personagens que conviveram ali com Jesus, a possibilidade, né, de pessoas com vivências tortas, né, pessoas teoricamente com vidas ilibadas, mas que a partir do convívio, do contato com Cristo, se modificam de forma tão intensa, mostrando que todos nós temos nossas arestas, né, nossos espinhos, nossas questões a serem resolvidas, a serem melhoradas, e todos foram abraçados de forma sem reservas, né? Quem quisesse deveria seguir, né? Quem tivesse realmente disposição. Então, por isso essa mensagem assim de acolhimento, para mim ela é tão forte, né? Independente de quem fossem as pessoas, a disposição de seguir sendo sempre acolhida, né? O chamado sendo sempre realizado. E hoje a gente faz tanto julgamento, né? Faz julgamento por conta da vida material, que tem ou que não tem, faz julgamento por conta da vida pessoal, quer saber da intimidade da vida dos outros, até dentro da casa espírita, faz julgamento por conta da cor da pele, e nós que somos, né, dentro dessa perspectiva, nos comparando, né, muito de longe com o Cristo, temos tantas dificuldades, né? Quem somos nós para exercer tanto julgamento no cotidiano? Arlindo, como é que o chamamento de Jesus soa em você? Eu preciso confessar que, especialmente nos últimos 10 anos, esse chamamento tem vindo tomando um crescente e, de certa maneira, até nos assusta, porque o contato diário com essa mensagem de Jesus, ela vai de tal maneira desestabilizando a nossa intimidade, que é um chacoalhar fazer de novo, né? Com aquela história do oleiro e o barro, né? Que quebra tudo para fazer um vaso novo mesmo. E é doloroso isso, porque a identificação das dificuldades, a identificação da nossa raso do nosso conhecimento, causa dor, gente, para a mudança. Mas principalmente esse toque mudança. Mas é uma mudança sem ferir, sem autoferimento. Ela expõe a ferida, mas ela não fere, porque, na realidade, você vai ficando cada dia mais feliz em poder se olhar sem medo. Envergonhado em algumas horas, sim, mas sem medo. Nesse sentido, eu sou muito corajoso para enfrentar minhas próprias dificuldades.
Eu gosto de olhar de frente para aquilo que dói, para saber exatamente o que é. Eu tenho uma necessidade muito grande sempre de saber qual é a profundidade da dor, porque eu tenho que saber com o que eu estou lidando comigo mesmo. Isso, a mensagem de Jesus me tem ajudado, especialmente nesses últimos 10 anos, ela tem conseguido estabelecer eco na minha intimidade de forma bastante acentuada. Isso tem me deixado cada dia mais feliz. E não tem nada a ver com a riqueza, com a pobreza, com a dificuldade financeira, nada. Supera tudo isso, porque é muito além de tudo isso, é a tranquilidade que a gente fica nesse espaço. É muito bom. Tem sido muito bom estar com Jesus. Fernanda, a mensagem de Jesus, por um lado, é uma mensagem muito simples. É uma mensagem simples, mas acho que diante dessa simplicidade, muitos não creem, talvez pela simplicidade dela. Não sei se é isso realmente, porque mais de 2000 anos de cristianismo, sob diversos aspectos, e a nossa sociedade ainda não tomou o rumo devido cristão, né? Na questão 930 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondendo a Kardec dizem que numa sociedade cristã ninguém deve morrer de fome. Então você vê que nós não estamos vivendo uma sociedade cristã, apesar desses mais de 2000 anos de cristianismo e tudo isso. Quer dizer, como é que, apesar da simplicidade da mensagem do Cristo, fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós, sermos solidários, sermos fraternos, uma convivência social, não olharmos só para as nossas necessidades, mas olharmos para as necessidades do coletivo também, porque estamos aqui para isso, né? A doutrina nos ensina que nós estamos aqui para evoluirmos e para cooperar com a evolução da nossa humanidade, né? E Jesus nos impulsiona com as suas orientações nesse sentido. E que dificuldade, né, Fernanda, para se tomar rumo, né? O que você acha? Eu estava ouvindo o senhor falar, né, uma mensagem tão simples, e aí fiquei aqui pensando, né, talvez a grande questão seja pensarmos, de fato, né, o quanto essa simplicidade, de fato, nos importa. Porque me parece que muito mais importante, né, isso em virtude do nosso estágio evolutivo mesmo, né, em que o orgulho, a vaidade ainda estão tão presentes. Ninguém quer ser simples, ninguém quer ser igual, pelo contrário, as pessoas querem ser diferentes, querem ter seus privilégios, né? Cada vez a gente ainda hoje continua ouvindo, né? Você sabe com quem você está falando? Então, assim, eu não quero ser igual a você, não quero ser igual a todo mundo, não quero ser simples, eu quero ser especial, né? E dentro dessa, então, obviamente, essas perspectivas são conflitantes, né? A gente precisa se sentir bem por ser melhor que o outro, mas não por ser igual, né? E a palavra, o convite do Cristo era amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se o outro é igual a mim, né? Se eu tenho que amar o outro como eu, isso acaba entrando em conflito. Ou eu sou especial ou o outro é igual a mim, porque os dois especiais, aí fica todo mundo igual, perdeu o adjetivo. Então, realmente é uma proposta de vivência muito simples, né? É simples, é fácil, até porque a gente sabe o que é bom, a gente sabe o que é bom para a gente, então a gente conhece o que é bom, a gente sabe como é viver bem. A questão é querer dividir, querer compartilhar, querer, de fato, olhar para os outros da mesma forma. Posso aproveitar o gancho do Arlindo aí e puxar aqui também um poema? Tranquilo. Que faz referência exatamente a essa questão, né, de como nós nos vemos. É um poema de Chico Xavier que chama Cada Vez que o Natal Volta de Novo. Então diz o seguinte: cada vez que o Natal volta de novo a contar e fulgir, o Cristo retorna ao coração do povo, aclarando o porvir.
O Natal, em toda a idade, é sempre nova alegria, mas nos dons da caridade, o Natal é todo dia. Natal, festeja esquecendo quaisquer preconceitos vãos. Natal é Jesus dizendo que todos somos irmãos. Então, essa questão, né, que o senhor coloca da simplicidade, é isso, a gente pode viver essa experiência do Natal sempre, através da caridade, né, olhando com os olhos mais amorosos. Essa mensagem é do Chico, ou o Chico foi o médium? Eu acho que ele foi o médium, só que aqui está sem a inscrição. Eu acho que ele é até desse livro da antologia mediúnica do Natal. Certo, vou dar uma certo. olhadinha. Mas que linda, linda mensagem. É bonita, né? Muito Porque fala bonita. exatamente isso, né? Como que através da caridade a gente se aproxima do Cristo e faz um Natal todo dia, né? O Arlindo falava antes, chega dezembro, esse espírito da solidariedade, que bom seria se nós pudéssemos levar isso para o resto do ano, né? E mais o final, né, que ele fala que nós possamos festejar esquecendo os preconceitos vãos, porque Jesus vem nos lembrar que somos todos irmãos. É muito bonito, muito bonito. E nós precisamos estar sempre revendo isso. Somos filhos de um mesmo Deus, somos todos irmãos. Por que essa intolerância com o outro, com relação à crença, com relação à raça, com relação à cor e com relação à sua condição sexual e daí por diante? Somos todos irmãos, afinal de contas, né? E Arlindo, como é que você vê essa situação, Arlindo? Eu estava ouvindo e ouvia o poema, né? E lembrando que a gente tem essa dificuldade, essa pequena dificuldade, né? Jesus ensinou lá, né, a orar ao Pai Nosso, mas o tempo todo nós, os religiosos, estamos com o meu Deus, o meu Jesus, ele é nosso, é de todos nós, ele é para todos nós, é para nos atender, para nos acolher, ele está aí para nós, mas nós mesmos, amigo, nós mesmos, os bandidos, os matadores, os extores, os usurpadores, todos eles são filhos desse mesmo Deus, irmãos desse mesmo Jesus, necessitando deste mesmo amor, dessa mesma caridade e até mais, porque é uma situação que nós não sabemos, não sei se teremos como vivenciar agora. A gente precisa voltar a amar, a gente precisa voltar a olhar para o outro é você, ontem ou amanhã. E a gente precisa lembrar disso. A gente precisa lembrar disso. Nós temos pego nas mãos uma espada. Nós precisamos largar a espada. Leva a flor. Vamos levar a flor. Vamos dar o amor. Porque só há mudança se a gente ama. Ódio só piora. Separatismo só quebra essa corrente de amor. A gente precisa voltar a olhar para o outro. Todos os outros são nossos irmãos, em qualquer situação e condição que eles se encontrem. Então, essa disposição precisa necessariamente ser de coração aberto, buscando dar o nosso melhor, para que ele se modifique para melhor. A gente precisa pensar isso, porque essa é a mensagem do Cristo. Ele abraçou Magdala para isso, para que a gente aprendesse a assar as novas Magdalas. Ele atendeu os Zaqueus para que nós pudéssemos também atender os novos Zaqueus. E a gente está tirando pedra. Fernanda falava ainda que a gente está julgando, não, a gente está condenando, o que é pior. Além de julgar, a gente já condena. Não é mais tempo disso. Então, mudar o nosso contexto de ação. A nossa maneira de agir precisa mudar, em nosso próprio benefício. Porque o outro estamos bem quando o outro está bem. Enquanto o outro não estiver bem, equilibrado, educado, vivendo bem, nós também não estaremos. Nós somos solidários nesse planeta. É preciso que a gente retome isso, amigos, de verdade. A Fernanda tocou numa figura do cristianismo que eu tenho uma admiração enorme, Maria de Magdala.
Eu, aliás, assisti, porque a história de Jesus, a história do cristianismo, ela sofreu, quer dizer, a história que nós conhecemos é uma história com muitos retalhos diferentes, né? A ponto de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, dizer que ali no Evangelho segundo o Espiritismo consta o ensinamento moral de Jesus. Porque a história e os milagres, há muita controvérsia, né, na própria história. E eu assisti a um seriado num canal privado sobre Maria de Magdala, mas foi um seriado muito grande, foi grande a beça. Assistir cada semana um capítulo. Olha, eu achei a história contada daquela forma, uma história que eu chancelaria com o meu parco conhecimento, né? Porque eu entendi a situação de Maria de Magdala, quer dizer, esse seriado era sobre Maria de Magdala, né? Então, eu entendi sempre a situação dela, embora exista controvérsias e até mensagens mediúnicas, colocando coisas que, a meu ver, complica mais a situação dela. Eu achei que essa história, criada por esse cineasta, esse historiador, foi a que mais se aproximou daquilo que eu sinto da Maria de Magdala. Eu achei lindo, 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 lindo. E ela é o grande exemplo de transformação cristã. Não foi nenhum homem que deu, não, foi ela. Tanto que Jesus, olha, você vê o machismo vem daquela época, há muito tempo. Desde que o homem está aqui, existe o machismo, né? Então, você vê que Jesus aparece primeiro, depois de desencarnado, aparece primeiro em espírito para quem? Para ela. Mostrando aqui está o grande trabalho de redenção, né, humana, mostrando para nós isso. E os discípulos não aceitaram de pronto isso, não. Não aceitaram. Por quê? Uma mulher? De jeito nenhum, né? E ela continuou. A história do cristianismo sofreu muita interpolação, né? Muita modificação segundo os interesses da época. Porque tem aquele ditado, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? E os evangelhos foram escritos muito depois da morte de Jesus. Muito depois, 60, 40, 50 anos, é que eles foram constituídos realmente como evangelhos. Então, quer dizer, veja bem, você contar uma história depois de 60 anos, 40 de ocorrida, a coisa sofre interferência até da época atual que a pessoa está vivendo, de quem está contando a história, né? Mas, com relação a essas comemorações de Natal que nós vivenciamos atualmente, né? Eu acho que é preciso da gente, como Fernanda falou, voltar a essa simplicidade da mensagem do Cristo. Porque não adianta, a doutrina nos diz que o grande empecilho ao nosso progresso, orgulho e egoísmo. Onde há orgulho não há simplicidade, né? Você sabe que eu acho que a humildade é a virtude que complementa e fecha todo o círculo de virtudes. Eu acho que aquele que conquistou a humildade, ele está fechando um círculo, um ciclo de virtudes. Tanto que dificilmente eu uso a palavra humildade, porque eu não tenho tanta intimidade com ela. Eu uso muito a simplicidade, né?
Porque eu acho que a simplicidade fica mais próximo para eu lidar com ela, né? Fica mais fácil para eu lidar com ela. Como é que você vê essa questão, Fernanda? É, humildade, né? Eu acho que realmente é um termo tão complexo, eu também não sei se eu consigo abarcar todo o significado, ou principalmente a questão prática, né? A vivência de ter essa postura, né, no cotidiano. Eu acho que falar em simplicidade acaba realmente facilitando tentar concretizar, né, tornar algo mais factível assim no cotidiano. Aí ser simples, né? Não viver, ser simples no falar, né? Ser simples até na questão das expectativas, né? Sobre a nossa vida e as expectativas sobre o outro. Eu acho que o Arlindo falou uma expressão aí que eu vou guardar, assim, né? Aquela pessoa com que a gente convive hoje representa o que nós seremos ou o que nós já fomos, né? Dentro desse olhar que a gente tem sobre a imortalidade da alma, né? E esse processo evolutivo que todos nós estamos inseridos. As experiências, a forma de conviver tem relação com a história, né, de cada um, com o que nós trazemos, com as vivências que nós temos hoje. Então, da forma mais simples possível, né, que a gente puder se relacionar, que a gente puder olhar para o outro, considerando as suas fragilidades, né, talvez a gente consiga realmente viver melhor. Eu acho que voltar a essa simplicidade, eu acho que é uma demanda desse momento, né? Nesse momento em que nós passamos aí por quarentena, por isolamento, eu acho que foi possível, né, pelo menos para alguns, observar quantos supérfluos, né, permeavam o cotidiano, né, em termos de atividades, em termos de coisas materiais mesmo, né? Então, eu acho que há uma possibilidade, né, de um retorno aí, ou de um olhar para as coisas simples, né? A gente passou a sentir falta do sol, né? Porque a gente não ia na rua, de repente, então tinha que tomar sol pela janela. Quem mora em casa tem um privilégio, quem mora em apartamento, eu ficava aqui buscando o solzinho da janela. Então, são as coisas simples da vida, né? Você tomar um vento no rosto, né? São coisas que a gente precisa realmente valorizar, e valorizar na convivência também, né? Como foi importante ao longo desse tempo a gente receber um bom dia do amigo, né? O Abraão Quirino dá sempre um bom dia gostoso pra gente. Pois você sabe todo que mundo ontem, lembrou, né? Isso. Ontem, na reunião do comitê, eu lembrei isso. Bom, quer dizer, a reunião do comitê é virtual, né? Eu lembrei justamente, amanhã a gente vai acordar com o bom dia do Abraão Quirino, né? Não é? Você vê, é simples, né? Mas simples, é tão importante, né? Lógico, É muito claro. importante. Essas coisas, essa simplicidade. E você, Arlindo? Essa simplicidade, porque eu acho complexo falar em humildade, sabe? A simplicidade eu acho melhor, porque, na realidade, quando a gente começa a pensar não humildade, mas na simplicidade, isso só é possível, inclusive, quando a gente está perdendo certezas. Porque como nós costumamos ter certezas absolutas, quando a gente vai simplificando, olhando a vida com mais simplicidade, a gente vai perdendo esses absolutismos da certeza. Aí a gente vai começando a jogar fora esse padrão do orgulho, porque o orgulho é aquele que sabe tudo. Realmente o orgulhoso ele tem poder, ele sabe, ele entende, ele conhece. E aí quando você vai percebendo que você não sabe quase nada no processo todo, você tem momentos que você se vê jogante da vida. Agora, fechou tudo, máscara na cara, sai de casa, pronto, está vendo? Não tem mais poder nenhum. O que você faz agora? Agora você vai ter que aprender que você não tem poder. Você precisa dos outros, que você precisa de companhia, que você precisa de amizade, você precisa de sorriso que você não vê na máscara, você precisa de um alô para quem você nunca ligou. Isso vai te jogando.
de perseguição, e a gente não estava nem preparado para isso. Tinha ninguém, todo mundo está acostumado a ter tudo, a fazer a hora que quer, direito de ir e vir. Vai para onde? Você vai ficar em casa. Isso é legal, porque nos vai jogando a simplicidade para que comece a se humildar daqui a pouco. E são passos interessantes. A natureza nos forçou a dar. O movimento é feito e agora? Faz o quê? Agora você segue o que eu mandei, porque tem que seguir esse padrão se quiser viver. Isso é legal, porque a gente vai vendo um novo exercício e fazendo novas descobertas, né? Eu acho que é bem isso. Na simplicidade é melhor do que na humildade. Humilde a gente não consegue fazer ainda não. Vai demorar muito. Você sabe que, falando sobre essa questão de simplicidade, da mensagem de Jesus, Emmanuel fala que Jesus é o governador espiritual da Terra. Eu acho esse título de governador, para mim, não funciona para Jesus. Ele é o orientador da nossa humanidade, tudo bem, mas governador, porque queira ou não queira, você compara ao processo político, né? E olha, ele não tem nada a ver com isso. Ele é orientador da nossa humanidade, né? É aquele que vem nos convidando, nos chamando a crescer, a evoluir, a progredir, cuidando de nós, né? O cuidador, sim, o acolhedor, sim, né? Se não me engano, é o Espírito de Hahnemann, que na Revista Espírita diz que o Espírito de Verdade, que para nós é Jesus, né? O próprio Kardec dá esses indícios. Ele fala que o Espírito de Verdade é o diretor do planeta. Diretor para governador tem pouca distância, né? Mas eu não gosto desse título. Esse título para Jesus não me agrada, porque ele está muito acima disso. O que você acha, Fernanda? Eu acho que a gente, às vezes, nessa avaliação, a gente também acaba trazendo o nosso entendimento desse momento, né? A gente está passando por um momento em que nos sentimos tão descrentes, né, dessas figuras, que talvez seja mais alentador, né, falar em figuras que estão relacionadas ao ensino, né, à orientação, aqueles que nos mostram o caminho e tal, mas é isso, né? As mensagens, as lições estão aí há tanto tempo, né? E a gente tenta, a cada nova existência, né, chegar um pouco mais perto desse entendimento, chegar um pouco mais perto da compreensão e da vivência dessas questões. Folheando ainda lá o livro Antologia Mediúnica do Natal, considerando tudo isso que vocês falaram, eu vou até resgatar um pedacinho aqui, então, de um trecho de uma mensagem que está lá no livro sob o título Prece do Natal. O autor é Emmanuel, né? A gente está falando dele aí. E aí é grande, mas eu vou fazer só um recortezinho então. Então, é como se fosse uma prece, né? Então começa assim: Senhor Jesus, recordando-te a vinda, quando te exaltaste na manjedoura, por luzes nas trevas, vimos pedir-te a bênção. E aí ele vai falando várias coisas, mas fazendo a ligação aí com o que nós estamos dizendo, tem um trecho que diz o seguinte: nunca tivemos, como agora, tanta abastança e tanta penúria, tanta inteligência, tanta discórdia. Nunca tanto contraste doloroso, mestre, tão só por olvidarmos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros. Desprezamos a sinceridade e caímos na ilusão. Estamos ricos de ciência e pobres de amor. E por isso que, em te lembrando a humildade, nós te rogamos para que nos perdoes e ames tudo que... me perdi. E ames ainda. Se algo podemos suplicar além disso, desculpa o nada que te ofertamos
em troca do tudo que nos dás e nos fazes mais simples. Aí bem casadinho com a nossa fala, né? Alguns trechos já trazidos aí pelo Arlindo, né? Como é importante que possamos entender que nós dependemos uns dos outros, né? Da felicidade uns dos outros. Que momento é esse, né? Em que nós vivemos de tanta abastança e tanta penúria, né? Porque mesmo os abastados ainda são tão pobres muitas vezes, né? No convívio social, se mostram hoje em dia tão pobres desse entendimento do que é viver em sociedade, né? E nós também, dentro de outras tantas perspectivas, né? Como nós falhamos em viver em sociedade, né? A pandemia nos traz isso, e hoje, então, que as pessoas meio que se cansaram, né? Como a mensagem do Cristo é atual e grita cada vez mais, né, que nos amemos uns aos outros, que cuidemos uns dos outros, né, que possamos viver melhor em comunidade. E nós recebemos tanto, né, recebemos tanto ao longo de todos esses anos como esse orientador, né, e damos tão pouco, porque ainda tropeçamos tantas vezes, né? O Arlindo tocou numa questão importante do Pai Nosso, porque eu sempre me perguntei por que Jesus não nos ensinou a dizer meu Pai que está nos céus, né? Mas nos ensinou a dizer Pai Nosso, meu Pai, seu Pai, Pai daquele, Pai daquela, Pai de todos. Quer dizer, o problema é que a gente não ora, a gente reza. A gente repete as palavras sem refletir sobre elas. Uhum. Porque já no início do Pai Nosso, aliás, Kardec fala que o Pai Nosso é a síntese de tudo aquilo que nós poderíamos rogar a Deus, né? Então, ele começa já nos indicando, quer dizer, Pai Nosso que está nos céus, quer dizer, é meu pai, é seu pai, é pai de todos, e a gente não entende isso ainda. Por quê? Porque a gente não coloca reflexão naquilo que diz nas preces. A gente tem preces decoradas, porque há preces decoradas, há preces já formalizadas, como o Pai Nosso, a prece de Cáritas, que são muito importantes. O Pai Nosso foi a única prece que Jesus deixou, né? Então, ela é muito importante, mas é preciso que nós reflitamos naquilo que estamos dizendo quando repetimos o Pai Nosso. Não é isso, Arlindo? Pois é, né, Jaime? Ela é mágica, ela não é mágica nem mística. Ela é uma evocação para o seu melhor. É de você para o seu Pai, que é Pai de todos. Gente, que coisa, né? E aqui a gente tem nas mãos uma preciosidade, uma riqueza, que a gente faz mau uso. Faz muito mau uso, que a gente transforma numa coisa pobre. As pessoas até dizem assim, o meu Deus! E, quer dizer, já elimina todo mundo desse circuito. Esse Deus é só meu, ele atende a mim, ele me enriquece, ele me dá a vitória, ele é um monte de coisa para mim. Então a gente está equivocado, tirando todo esse valor que tem esse Pai, que é nosso, e que pode nos dar força coletiva. E todo mundo pedindo por todo mundo a esse Pai que é de todo mundo, olha quanta coisa a gente não conseguiria. De avanço, de melhoria, de paz, de tranquilidade, de compreensão, de entendimento. A gente está com muitas dificuldades, podendo sair delas, que tudo está nas nossas mãos hoje. Todos nós temos nas mãos esse momento e a gente não faz, que a gente só quer para si. Isso é terrível. Os trabalhadores do curso ficam tristes com a gente, porque ele disse assim, vocês serão reconhecidos por muitos se amarem. Olha, e nós que estamos fazendo disso, meu Deus? Será que a gente já está treinando pelo menos isso? A mensagem de Jesus ainda não tocou
o nosso coração devidamente, né? E é preciso que nós avaliemos isso antes. A Fernanda tocou muito bem na questão dessa pandemia em que nós estamos vivendo, né? E que nos chama constantemente a refletir sobre o coletivo, mas infelizmente ainda há segmentos sociais que preferem se manter numa atitude egoísta, numa atitude orgulhosa, né? Não atendendo às recomendações no caso da ciência. Porque se a ciência existe, se os pesquisadores existem nesse campo da medicina, estão aí para nos orientar, e se eles dizem que ficar em casa nós ajudamos a nós e ajudamos aos outros e ajudamos até para que o serviço público de saúde precário no nosso país não entre em colapso total, e muitos segmentos sociais não sentem essa necessidade, não estão vendo da gravidade de tudo isso, né? Como é que a gente pode considerar isso, Fernanda? O endurecimento do nosso coração ainda não bateu? Né? Eu acho que é por aí, né? É o endurecimento do nosso coração, é essa falta de solidariedade, né? Como é possível conviver, por exemplo, num ambiente de festa, e quando eu falo festa, é essa festa que nós vemos nas ruas, nos bares e tal, quando tem tantas famílias enlutadas. Então, é um contraste muito grande que fala disso, desse endurecimento, né? Diante de tantas mortes, de tantas famílias enlutadas, os bares estão cheios hoje, de famílias inclusive, né? Hoje as estatísticas já mostram que as pessoas mais jovens estão adoecendo mais e morrendo mais, porque são esses que estão por aí, né, sem máscara, aglomerados e tal. Então, eu acho que é um reflexo, sim, né, da dureza do nosso coração, é um reflexo, sim, do individualismo, é um reflexo, sim, dessa nossa incapacidade de olhar para o próximo como um irmão que me cabe também proteger, e para o próprio valor da minha vida, né, dessa existência, dessa encarnação, né, porque no momento que banalizamos tudo que tem relação com o cuidado, e que é um cuidado sério, é de preservação da vida, né, nós também estamos falando de que banalizamos essa oportunidade, né, que é tão cara de estarmos encarnados nesse momento. E você, Arlindo, como é que você contorna isso? Eu preciso pedir que aqueles companheiros que participam aqui com a gente, que nos ouvem, acompanham nesses bate-papos que nós temos tido, se são cristãos de qualquer corrente religiosa, vamos rever nossos conceitos, vamos ver de que cristianismo nós estamos falando, de que mensagem é essa que nós estamos dizendo que somos adeptos, que aderimos de alguma forma em algum momento. Vamos pensar nisso, e isso é de verdade. E sendo de verdade, nós estamos comprometidos com a realização do que houver de melhor para a sociedade em que a gente vive. Não tem outro jeito. A única maneira de um cristão se comportar é buscando o melhor para a sociedade em que ele vive. Seja no pequeno grupo social, no grupo maior, ou na nação em que se vive, no planeta em que se está. Não tem meio termo. Não se pode ser cristão de outra forma. Cristão é cristão ou não é cristão. Porque quando se é cristão, é necessário que o caminho seja esse. Não é por imposição nossa, não. É porque é uma necessidade de quem conhece essa proposição. De quem compensou em algum momento o Evangelho do Cristo. Não tem meia medida para isso. Não, a gente se engana. A gente se engana e constrói mal a nossa vida. Mas ajuda a construir mal a vida do seu filho.
porque os que te seguem mais de perto vão seguir também o seu exemplo. Se você não mostra compreensão com essa lei, com essa proposição que você abraçou, como é que ele vai entender? Como é que ele vai aceitar? Como é que ele vai compreender e repetir? É um compromisso difícil esse. Nós temos um compromisso com Cristo. Mas não é um compromisso aqui para fora, não é um compromisso aqui dentro. Ele precisa se estabelecer aqui para que a gente veja a verdade do conjunto. Quando eu não me amo, eu não sou capaz de amar. E a gente vendo que a gente tem se amado pouco. Só há uma maneira de amar o outro, é se amar primeiro. Quem não se ama, pode, o outro não consegue. Quando vai fazer avaliação disso, não tem como. Nós não temos meia medida. Ou somos cristãos, ou nós não somos cristãos. E ser cristão é estar com o Cristo. Não há outro termo, não há outro sentido. Mas vejamos o seguinte, a religião organizada, ela precisa, para se manter, ela, de alguma forma, ela acaba dividindo. A religião organizada, de alguma forma, acaba dividindo. Agora, os religiosos é que deviam começar a pensar que, apesar de nós termos religiões diferentes, nós seres humanos, essas religiões que temos diferentes não podem ser instrumentos de separação. Se elas dividem, porque todos os filósofos, todos os estudiosos falam, a religião divide. Por quê? Porque cada religião quer ter um Deus particular, como, aliás, o Arlindo tocou nessa questão, o meu Deus. Mas se nós seguirmos o cristianismo, como o Arlindo falou, é nosso Pai, é Pai de todos nós. Nós podemos até pensar diferentes em termos religiosos. Do nascimento de Jesus, disso, daquilo, mas o que não podemos deixar de fazer é nos amarmos, nos entendermos, nos ajudarmos para construir uma sociedade mais justa, porque nós dependemos disso para sermos felizes, inclusive. Não é isso, Fernanda? É isso mesmo. Sempre que se fala nesse tema, né, dessa questão religiosa das religiões e do exercício de cada um, eu me lembro de uma experiência que para mim foi muito significativa, que eu tive há uns anos atrás, provavelmente já falei isso com vocês, que uma amiga minha eu nem, para ter noção, nem sei exatamente qual é a igreja dela, mas é um ramo protestante, de uma área aqui do Rio de Janeiro, ali próxima à Barra, Recreio. Então, as pessoas da igreja são pessoas que têm um bom nível econômico e elas se organizam para fazer serviço voluntário em áreas muito carentes. Então, elas identificam uma igreja do mesmo, acho que deve ser do mesmo ramo ali, protestante, e vão àquela área e, com a ajuda daquele pastor daquele lugar, eles organizam uma ação social. Então, é um trabalho, né? É um serviço para quem precisa. Então, independe de qual é a sua religião. Se você é capaz de prestar um serviço, você tem um amigo ali, que foi o meu caso, você é convidado. Então, para resumir a história, a ação foi feita naquela área que era o lixão de Gramacho, né? A igreja era logo do lado daquela área que está fechada. Então, da Avenida Brasil ali, né? Da rua, né? Da parte principal, você já sente o cheiro de lixo, né? Apesar de tudo aquilo ali hoje ter pequenas empresas de reciclagem. Então, a igreja era bem no meio, você viu os abutres passando ali. E aí, na igreja, se monta, né, com a ajuda de todos esses voluntários, uma mega estrutura. Nesse dia que eu participei, como eu sou farmacêutica, eu e a minha amiga montamos a farmácia, tinha o consultório do dentista, tinha o consultório médico, tinha a assessoria jurídica. Então, cada um foi ali prestar um serviço com a sua expertise. E aí, no final do dia, então isso é um dia inteiro de trabalho, né? Já no fim da tarde, o pastor juntou todo mundo no salão e perguntou para cada um em roda o que aquele dia tinha significado. Então, cada um falava, nossa, trabalho, solidariedade, tal.
E no final, né, do que rodou, né, aquele grupo inteiro, era bastante gente, e aí no final ele fala assim, bom, a ideia era se resumir uma palavra, e o que ele fala no final eu resumo então esse dia como cristianismo. Independente de quem estava, de qual era a religião, cada um foi ali para trabalhar em prol do outro, acolheu as pessoas com carinho, deu o seu serviço e depois, independente do seu título, né, entre aspas, que esse título é bem humano, né, se é médico, se é farmacêutico, se é advogado, que seja, todo mundo trabalha junto, pega no pesado e vamos embora para casa. E se a gente pudesse viver mais assim, né, sem perguntar, né, quem é quem, qual é a religião que você tem e tal, mas simplesmente servir, né, porque esse foi o legado do Cristo, né, isso deveria ser o cristianismo, esse espírito de serviço, realmente, nossa sociedade seria muito melhor. Uhum. Ô, Arlindo e Fernanda, nós estamos chegando ao final e claro que eu vou pedir a vocês uma mensagem de Natal para aqueles que estão nos assistindo, né? A mensagem de vocês para essas pessoas que estão nos assistindo. A sua mensagem de Natal para todos nós, afinal de contas, né? Vai, Fernanda. Bom, queridos amigos, que saudade de vocês. O que eu desejo é um feliz Natal, que vocês possam abrir as portas da sua casa para a entrada do Cristo, já que hoje nós já conhecemos muito profundamente qual é a sua mensagem. O que nos falta muitas vezes é de fato abraçá-las e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Então, que todos nós possamos de verdade abrir o nosso coração para essa mensagem de amor que Jesus nos trouxe. Feliz Natal. E Arlindo? Queridos companheiros, queridos amigos, aqueles que participam sempre aí ouvindo as nossas atividades, desejar a cada um e a cada uma um muito feliz Natal, uma presença viva do Cristo em casa. Ele chegue pelo coração, abra sua porta vagarosamente e participe dessa noite memorável que a gente tem a oportunidade de vivenciar mais uma vez nos nossos lares. Muita paz, muita luz e muito amor para todos os que têm lares, mas especialmente para aqueles que não têm e que vão ter que encontrar Jesus sob a marquise, em Alcina, em Albeco, que eles possam sentir a presença desse companheiro que não nos abandona nunca, está sempre presente conosco. Basta que o nosso coração esteja aberto e ele invade sem cerimônia, com todo o seu amor. Muita paz a todos. Amigos, queridos e amigas que nos assistem, nós desejamos um Natal com muita paz no seu coração, no seu lar, mas a paz do Mestre que nos orienta a caminhada. Vamos comemorar, sim, essa data importante, mas vamos comemorar entendendo que Ele é orientador das nossas vidas. Com esse propósito, a comemoração toma outro sentido, claro. Um sentido de nos amarmos mais, nos ajudarmos mais. A Fernanda e o Arlindo, eu agradeço a companhia nessa caminhada. A vocês que estão nos assistindo, a nossa gratidão. E pedindo ao Mestre dos Mestres, a esse Jesus que a gente talvez não tenha aprendido ainda a amar de uma forma mais eficaz e eficiente, que Ele esteja conosco, apesar às vezes da nossa má vontade em entendê-lo. Que Ele esteja conosco, nos ajudando a crescer
a caminhar juntos na busca da paz, da esperança, do amor, na conquista de um processo de progresso para a nossa humanidade que nos una como irmãos, filhos de um mesmo Pai. E, finalmente, nós trazemos um alerta com relação às comemorações do Natal e do Ano Novo. Nos mantenhamos isolados. As comemorações podem ser virtuais. Jesus não necessita de muito barulho para que nós mostremos a Ele que nós o amamos. E nas festividades da passagem de ano, sejamos comedidos. Não está longe, certamente, o momento que tudo isso poderá passar, tomar outro rumo. Então, meus amigos, meus irmãos, queridas irmãs, vamos fazer as nossas comemorações, se for o caso, com aqueles que estão habitualmente conosco em casa. Ou se quisermos contemplar os outros familiares, vamos fazer essas comemorações virtualmente. Tantas famílias enlutadas, tantos irmãos que partiram para o mundo espiritual como resultado dessa pandemia da Covid-19. Vamos pensar neles, vamos pensar no futuro, vamos pensar daqui a pouco, vamos pensar em nós, vamos pensar na nossa humanidade que está sofrida disso, onde nossa sensibilidade como seres humanos. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, fica aqui esse alerta do nosso caminhando juntos. Permaneçamos isolados, não façamos aglomerações, não juntemos nessas comemorações nas nossas casas pessoas que não estão de costume conosco em casa, para que possamos manter melhores condições na nossa sociedade com relação a essa pandemia e possamos ajudar aqueles que estão trabalhando à frente e junto desses enfermos, assistindo-os. Vamos ajudá-los e vamos ajudar a nós todos. Que Jesus nos acolha e nos ajude a caminhar de forma coerente e consequente durante essas festividades, meus irmãos e minhas irmãs. Muito obrigado.